Olá, queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vós. Você está no canal Samuel Buralho e há uma necessidade do canal Samuel Buralho de que você se inscreva no canal, se você caso ainda não se inscreveu. E eu quero dizer para você que existe um bocado de pessoas aí que estão querendo estudar o livro de Apocalipse, mas não compreende, né? Há pouco tempo aí foi feita uma pesquisa e essa pesquisa foi feita pelo órgão não denominacional, isso nos Estados Unidos, e pelo órgão Lifeway. Esse Lifeway disse o seguinte, na pesquisa que eles fizeram em cima de pessoas evangélicas, ele diz que os membros das igrejas evangélicas estavam, assim, eles deixaram claro que tinham desejo de conhecer o Apocalipse e que os seus pastores falassem sobre o Apocalipse, mas isso não acontece nas denominações, né? Bom, nós sabemos que existem três escolas e nessa área aí. Uma escola chama-se preterista. Eles colocam o Apocalipse lá no passado, dizendo até que já se cumpriu quase tudo aí do Apocalipse, já foi, não tem mais interesse para nós no dia de hoje. A outra escola é a futurista, pega tudo e joga para o futuro, e quando você faz uma pergunta, diz, isso aí é do futuro, aquele negócio todo. Então não tem uma resposta. E a outra escola, a terceira escola, é a historicista, é a que nós participamos. Nós acreditamos que Deus não ia pegar a história da igreja e fazer ela desaparecer. Por isso que Deus fundou ali as 7 cartas, né? Laodiceia, Éfeso, e aí vai. São 7 igrejas. Então, desde Éfeso até Laodiceia, a igreja viajando no tempo, né? Com datas e etc. Bom, dentro desse pensamento, nós queremos dizer que você dê o seu like. Você vai estar ajudando essas pessoas e compartilhe. Você vai estar ajudando essas pessoas que gostariam de estudar o Apocalipse, mas em suas igrejas, infelizmente, não está tendo. Não é um estudo completo, isso a gente sabe, é apenas um trechozinho, um videozinho de 5 minutos, no máximo 10. O conteúdo é imenso para se fazer um vídeo muito longo, né? Então, não é muito legal. Então, um vídeo pequenininho, mas todos os dias, na sequência, dá para a gente aprender muita coisa. A palavra Apocalipse são duas palavras juntas. Uma chama-se apó e a outra chama-se calipso. E calipto. E apó significa para fora, para longe de, né? Retirado de. E calipso significa da sombra. Então, Apocalipse significa sair da sombra, sair do mistério, né? Deus quer revelar o mistério para a sua igreja. Muito bem. O verso que a gente vai dar continuidade hoje está no capítulo 5, o versículo 6. Né? Vimos ali que Jesus apareceu no versículo 5 como o leão da tribo de Judá, aquele que teve o poder de abrir o livro e revelar para nós o segredo da humanidade e mostrar que a humanidade tem saída. Né? Louvado seja Deus. Bom, no versículo 6, depois dessas coisas, então, João disse, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por sobre a terra. Então, nós vamos parar aqui no versículo 4. No versículo 4, João diz que contempla o trono de Deus. E no meio do trono encontrava-se o cordeiro que foi morto, mas que já estava ressurreto, né? Lógico. E também tinha com o cordeiro os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos, mas não é só o Espírito Santo? Como é que é 7 agora? Não. É profecia, é símbolo. Então significa que o Espírito Santo estaria viajando na igreja, com a igreja no tempo. A igreja não estaria só. Durante os 7 períodos, a igreja estaria sendo acompanhada pelos 7 Espíritos de Deus, ou melhor, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo em 7 igrejas. Não significa que são 7 espíritos, mas significa que o Espírito Santo está viajando junto com a igreja.
né? Enviado por toda a terra. Então, e o texto que eu quero me demorar aqui está no meio do trono. Essa palavra é muito importante, você vai ver ela em outras vezes aí quando fala meio do trono. Bom, a palavra aqui denominada para meio é meso. Meso de Mesopotâmia também. E a palavra Mesopotâmia significa um bloco de terra entre dois rios, né? E como o texto aqui diz, vi no meso do trono, ou no meio do trono, a palavra meio significa meso, e meso significa entre dois. Logo, nós temos a compreensão bíblica de que no trono Jesus está entre dois. Bom, e quem seriam esses dois? O Pai a gente já sabe que é. Mas e quem seria o segundo aí? Anjo? Não, anjo não pode sentar no trono. Foi por isso que Satanás terminou perdendo o seu lugar. Porque queria sentar no trono. E no trono não tem como, né? Cristo vai nos dar essa oportunidade de sentar no trono, os vencedores. Mas, até então, ninguém sentaria no trono. Então, quem seria esse terceiro aí que estaria sentado no trono para que Jesus estivesse no meio do trono, né? Então, o texto diz, então vi no meio do trono, vi um cordeiro entre dois. Um cordeiro entre dois. Logicamente, esse aí significa que o Espírito Santo também se encontra sentado no trono. Para isso é que o texto diz que Jesus está no meio entre dois. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então analisa bem. No livro de Salmo, nos dito, Davi tem uma revelação que diz assim, que Deus disse para Jesus, senta à minha direita. E aí ele decorre as profecias, depois disse, e Jeová à tua direita. Então, nós temos aí diante de o Cristo sentado no meio do trono entre duas pessoas, né? Apocalipse 7 é um texto que a gente vai ler novamente lá no futuro, mas eu vou ler agora, diz assim, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Meio, meso entre dois, ok? Então, o que é que aprendemos hoje aqui? Que Cristo está entre dois seres, o Espírito Santo e o Deus Pai, e que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que morreu lá no Éden, como diz Apocalipse 18, verso 8, 13, verso 8, portanto, a graça de Deus surgiu no Éden. E vimos aqui que o Espírito Santo de Deus está acompanhando a igreja nos 7 períodos, né? Graças a Deus já estamos na última igreja, logo Cristo virá. Que Deus nos abençoe, Deus te dê luz, compreensão, amor, felicidade e saúde, porque os dias são maus e nós precisamos andar com Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Rei e Salvador. Tenha uma boa tarde de sábado, na graça de Jesus. Amém.